Rodrigo Maia entrou. Muito bem, eu estava esperando. Vamos lá. A Luísa também entrou, está entrando gente. Bom, hoje então nós vamos encerrar na parte da iniciação e formação de Mamerito em relação à cultura. Né? Então, na próxima vez, a terceira temporada, nós vamos começar do Jorei. Tá? Bom, então vamos falar sobre duas coisas. O que não convém saber e o saber reflexivo. O que não convém saber? Vamos começar. Bom, também faz parte da cultura sabermos o que é que não devemos saber. Até o momento, as pesquisas dispensaram muito pouca atenção a esse assunto. Cultivamos o preconceito de que o saber nunca pode ser ruim. Como não? E isso está baseado no ditado: quanto mais, melhor. Mas já deveriam ter aprendido outra coisa, com o pecado original. O saber pode ser inteiramente prejudicial e incompatível com a verdadeira cultura. Né? Tem tanto saber que está sendo jogado fora aí, saber nenhum, saber, pô. Esse saber, os petistas com esse saber dele, pô. Por isso, por regra, não é tido como sinal de grande cultura conhecer com precisão as zonas de prostituição de todas as grandes cidades do mundo. Não é? Isso convém saber? E mostrar-se entusiasmado e muito familiarizado com memórias de soldados ou romances triviais. Também pode prejudicar o esforço para se fazer passar por culto, né? Por isso, aqueles que recentemente migrou para o país da cultura deveria tentar se familiarizar com os costumes dele cultivados, saber quais são as províncias a serem evitadas ou, caso já as conheça muito bem, escolher cautelosamente esse conhecimento. Bom, a seguir vamos passar a designar alguns dos campos mais importantes. Primeiro, um território extremamente perigoso. Quem sempre tem informações detalhadas sobre os atuais problemas familiares da casa de Windsor, ou sobre os problemas conjugais na casa do príncipe de Mônaco, pode prejudicar em muito a sua reputação. Tais conhecimentos deveriam ser expostos com grande discrição. Caso a conversa venha a desembocar nesse tipo de assunto, devemos mostrar que sabemos algo a respeito de modo muito superficial e de passagem, como se tivesse lido a informação casualmente em algum lugar e tivéssemos considerado uma grande bobagem. E que não demos importância justamente por causa da nossa falta de interesse, não nos lembramos bem dela. O que se recomenda aqui é, portanto, que se demonstre o quê? Esquecimento. Segundo, vou falar mais um pouquinho. Essa bisbilhotice é difundida pela chamada imprensa marrom, que se especializou em tornar públicas informações oriundas da vida privada de pessoas de destaque. Isso faz com que muitas leitoras, ao participarem da vida de nobres e ricos, tenham a possibilidade de revestir os próprios sentimentos de uma roupagem glamourosa e de dar a seus anseios por emoções um formato grandioso. Esse procedimento se coaduna com o interesse por romances de amor impressos em livretos de baixo custo e denuncia um espírito que, por não ter um órgão de percepção emocional para questões realmente importantes, precisa se alimentar de quê? De cretinices. Quem quiser fazer-se passar por culto deve evitar qualquer sinal de interesse por esse tipo de coisa. Ou melhor, e nem sequer conhecê-las. Bom, vamos para o segundo. Porém, um terreno do saber ainda mais perigoso é que deve ser considerado praticamente um campo minado da programação televisiva. Televisão, perigo. A televisão tem um papel importante na conversa do dia a dia, porque todos podem considerar que muitos programas são vistos por muitas pessoas. Então, sou culto, porque estou conhecendo o que todo mundo sabe. Né? Portanto, como estão todos a par do que se passa na televisão e a informação sobre os programas e os diversos tipos de programações televisivas revela muito sobre o nível intelectual e o perfil do interesse de uma pessoa, bem como sobre o modo como ela gasta o seu tempo. Se alguém se revela, então, conhecedor de take shows vulgares, aqueles que são exibidos, talk show, aqueles que são exibidos durante a tarde,
Ou é um escritor, ou um desempregado com gosto proletário e pouco contatos sociais, que à tarde já estão sentados diante do televisor com uma cerveja na mão, em vez de estar lendo Hamlet no original. Portanto, se conhecermos as convenções, os apresentadores, a dramaturgia e a história desses talk shows, devemos ter precaução. Ou mantemos esse conhecimento em segredo, ou dizemos que é resultado de um estudo teórico que estamos realizando sobre os meios de comunicação. Enrola, né? O mesmo se aplica às séries televisivas, a não ser aquelas que tenham sido alçadas ao status de programa cult, como aconteceu com a antiga série Dallas. Esse status é atingido quando os programas se convertem em uma irônica espécie de liturgia e passa a congregar diante do televisor a comunidade de fãs que debate prazerosamente o novo episódio do logo acabado em sua exibição. Então, passa da segunda para a terceira temporada, para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a 100ª temporada, e o cara fica vendo aquilo que não adianta. Muitos filmes de temporada eu vejo só alguns primeiros, o restante eu sei que não vai dar caldo, né? Isso acontece também, principalmente agora, tem a questão do celular, né? Porque os caras ficam vendo só coisas assim, eu boto... Agora estou andando por aqui, por esse lugar, e mostra com aquele pau de selfie mostrando ele andando pelas coisas. Bom, especialmente todos são considerados concursos televisivos. E todas as variantes do reality show, nos programas que exibem catástrofes, que se dirigem aos voyeurs sentimentais, que por meio de apelos para o regresso de filhos que fugiram de casa, o reencontro de familiares há muito separados, pedido de perdão, reconciliação e casamento, são garantias de certas lágrimas. De vez em quando, minha mãe gostava de ver o programa do Hulk, eu ia ministrar a orelha nela lá e estava lá ele, aquele negócio daqueles carros velhos, não sei o quê. O carro velho é do Hulk. Do Hulk eu falei, né? Entendi, do Gugu. Não, do Hulk. Então, assim, então o outro fica jogando dinheiro, qualquer coisa desse tipo, cara. Pô, Big Brother, catinho, nossa senhora. Essa mesma categoria pertence aos simpáticos programas de música folclórica. Não podemos esquecer que o Big Brother deu quem? Jean Willis. Nossa senhora. Os festivais de canções, os programas humorísticos, pastelões que a televisão exibe com o firme propósito de emburrecer dia após dia, a população. Nesse caso, o melhor é simplesmente seguir a regra de nada conhecer e não ver nenhum tipo de programa. Se, porém, a pessoa não conseguir manter-se completamente à parte de uma conversação desse tipo, deve fingir o mais completo desconhecimento. Nem sempre isso é fácil. Na hora do almoço, quando todos os outros colegas recapitulam com entusiasmo, com grande interesse pessoal, a discussão exibida pela televisão entre um pastor e um violador de crianças, será preciso uma considerável dose de autocontrole para não tomar parte na conversa. Evidentemente, o tabu contra os programas de televisão apresenta diferentes graus. O que é considerado, do latim, assim, nada mais além, ou seja, o máximo, da cultura é simplesmente não ter um televisor em casa. Eu quase não vejo televisão. Quase não vejo, eu nem sei. Eu só vejo, às vezes, para o jogo de futebol e para mais nada. Eu também quase não tenho visto. Quem tiver chegado tão longe já não precisa se preocupar com a sua reputação. Se a conversa desembocar no programa do dia anterior e o asceta televisivo for incitado a fazer algum comentário, murmurar apenas: infelizmente não tem televisor. Isso deverá ser dito de modo quase inaudível, tipo assim, né? Infelizmente não tem televisor. E em tom de desculpa, para evitar qualquer aparência de crítica encoberta contra o vício televisivo do cidadão comum, isso, porém, obrigará os outros a lhe perguntar: o quê? Não tem televisor? Nunca assiste a televisão? O asceta televisivo voltará a esboçar um humilde sorriso, né? A fim de cortar pela raiz qualquer suspeita de snobismo cultural, obtendo assim o tímido respeito dos demais ou talvez o seu ódio. O quê? Ele deve se achar melhor do que os outros? Contudo, alguns programas podem ser vistos. Trata-se de programas políticos, dos debates, dos programas jornalísticos. Com eles, a televisão oferece as únicas informações que não são triviais. Mas tem que tomar muito cuidado, porque agora, então, com a Rede Globo, esse negócio, o pessoal é tudo tendencioso.
Por isso, podemos admitir que os vemos, todo o resto deve ser evitado. Terceiro ponto. Vou passar em uns 4 pontos. O terceiro. O mesmo pode ser dito em relação a revistas. Evidentemente, a imprensa marrom é tabu. Somente por engano uma mulher pode ler uma revista feminina no cabeleireiro. As informações contidas em tal tipo de revista ou são de ordem puramente técnica, refere-se, por exemplo, à culinária, né? À casa, ou à moda, ou ao corpo feminino, ou são coisas mais triviais. Mas informações supostamente técnicas sobre a receita de culinária, decoração, modas e dietas, bem como sobre todo o vasto campo de consumo, constitui, na realidade, marcas simbólicas que indicam de forma indireta o nível de cultura da pessoa em questão. No consumo, cada um tem sua posição no mapa do gosto. E eu vejo assim, com algumas pessoas, nem posso falar o nome, mas assim, eu vejo que as pessoas qualquer... Não, mas eu não gosto disso. Foda-se que você não gosta, porra. Ninguém está te perguntando a tua opinião, porra. E nesse âmbito, há determinados padrões, grupos que compartilham o mesmo gosto e que demonstram certa proximidade com a cultura ou são incompatíveis com ela. Assim, por exemplo, no âmbito da culinária, só comprova ter cultura a pessoa que exibiu um marcado cosmopolitismo. O mesmo se aplica a conversa sobre decoração de casa. Se um conhecedor desse campo da falta de gosto, só pode ser prejudicial. Quando eu vejo, às vezes, assim, né, tem uns programas de culinária, né? Aí eu fico vendo, não, isso aqui, os caras especialistas, né, vou chamar assim, não, isso aqui está faltando isso, está faltando aquilo. Porra, cara, que merda é essa, cara? Você vai dizer o que está faltando, o que é bom, o que não é ruim? Que grau de normalidade é essa, cara? Pô, tem gente que é yin, tem gente que é yang, tem gente que gosta de açúcar, outro gosta de sal. Porra, cara, é menos, pô, é menos, pô. Né? Quarto, se as observações anteriores estavam relacionadas à bênção da ignorância em assuntos mais ligados ao âmbito feminino, embora, na verdade, esses domínios do saber supérfluo não sejam específicos a nenhum dos sexos. O mundo masculino, em oposição ao feminino, está estruturado de modo um pouco diferente. De um lado, há nele um acúmulo de conhecimentos incompatíveis com a cultura e uma especialização em assuntos triviais, como é comum entre os homens, pode chegar a um fanatismo pelo saber sobre tudo no que se refere ao esporte. Por outro lado, entre os homens, há não apenas um conhecimento incompatível com a cultura, mas também um problema relacionado à forma como a demonstra. Um dos vícios mais arraigados na mente masculina é sua tendência à fanfarrice. Os homens adoram vangloriar-se e demonstrar sua superioridade. São condicionados a agir desse modo, seja por razões genéticas, seja por influência do meio social, porque competem entre si por mulher, riqueza, renome e o que mais se lhes apresentar. Precisamente por isso, eles adoram a competição e o esporte. A menos que seja intelectual, recomenda-se a eles certo desconhecimento na área esportiva, principalmente em relação ao futebol. Quem souber de cabeça como foi o jogo entre o Schalke e o Borussia em 1969, quais foram os jogadores que marcaram gols e quais foram substituídos, mostrará que é um especialista. Isso torna bastante improvável que, ao mesmo tempo, seja um conhecedor da obra tardia de Goethe, incluindo aquelas sobre morfologia, parará. No entanto, também constitui um pecado contra o Espírito Santo, discursos detalhados sobre temas situados fora do conhecimento cultural, ou, quando mais conveniente, seria manter uma conversa animada. Aqui há campos específicos que fazem muitos homens caírem em tentação. No primeiro lugar da lista estão os milagres da técnica em geral, e, em particular, os automóveis. Tem gente que fica ali usando aquele carro, né? Numa exposição de arte, quem conseguir, por meio de um discurso de 30 ou 45 minutos, comprovar a uma mulher que um Porsche é superior a uma Ferrari, enumerando para isso 12 razões das mais altas esferas técnicas da construção de motores, ainda que a faça com grande paixão e riqueza de conhecimentos, não lhe parecerá de forma alguma mais culto do que antes, por mais que o diretor da General Motors possa considerar essa apresentação uma obra-prima em termos de precisão, lógica e excelência retórica. O mesmo é válido para palestrar sobre bombas d'água, aviões de caça, estações espaciais, reatores nucleares, subestações de transformação, usinas de carvão e todo tipo de aparelho. Portanto,
Há conhecimentos que delatam a falta de cultura, são rapidamente quanto às lacunas culturais. Naturalmente, os limites entre o conhecimento canônico ou os conhecimentos permitidos, os proibidos, são flexíveis. Aquilo que hoje é proibido pode ser permitido amanhã. Na maioria das vezes, após algum tempo, as zonas triviais da cultura de massa ascendem à esfera da cultura. Isso se aplica tanto às novas formas de cultura quanto aos novos meios de comunicação. Dessa forma, quando de sua invenção na Inglaterra no século XVIII, o romance era inicialmente considerado uma forma literária trivial, apropriada apenas para as mulheres, e não para os gentlemen de formação clássica. Por isso, muitos autores ocultaram sua identidade por trás de um pseudônimo. Muita gente você conhece aí, pseudônimo. Pseudônimo. Porém, já no século XIX, o romance passou a ser reconhecido como forma artística apropriada ao grande público. Algo semelhante, ocorreu com o cinema nos últimos 30 anos. Eu vou passar, naqueles minutos culturais, eu vou passar o primeiro filme. Você vai ver que é 59 segundos, se não me engano. Sabe o que é? O pessoal descendo, chegando no trem, e o pessoal descendo do trem. Pronto, acabou o filme. Olha isso aí atrás. Entendeu? Bom, se em 1960 ele ainda era tido como um produto da indústria cultural americana, com o qual uma pessoa culta considerava indigno que ocupasse, hoje os suplementos culturais de melhores jornais trazem comentários sobre filmes, e professores de literatura ensinam cinematografia como se fossem amputados, ensinando os outros a andar. O cinema passou a fazer parte da cultura e já não é preciso ocultar o conhecimento a seu respeito. Prova disso é que as grandes salas se esforçam para fazer com que o espectador vivencie sua visita como uma experiência teatral. As duas culturas, com esse título, ele se referia de um lado à cultura literária e humanista na formação clássica e de outro à cultura técnico-científica. Já falei anteriormente que até nos estudos tinha isso, Ou você ia para humanista ou você ia para científica, Bom, em suas palestras, o Snow lamentava a tradição da cultura inglesa, do gentleman, do amador, que sempre deram prioridade à cultura literária e humanista em detrimento das ciências humanas, das ciências naturais, aliás, que contribuiu para o atraso da Grã-Bretanha diante de nações entusiastas da tecnologia, como os Estados Unidos e o Japão. Consequentemente, exigia que o planejamento didático e pedagógico das escolas e universidades desse maior atenção aos conhecimentos técnico-científicos. Eu que fui da área técnico-científica, meus amigos, coitado, tem gente que ficava ali se esforçando, mas o cara não dá para aquilo. Mas sabe o que acontece? É muita coisa que acontece quando o cara vai para no terceiro ano, vamos falar científico, sei lá o que nome que eu dou agora, terceiro grau, sei lá, segundo grau, sei lá. Bom, aí o que acontece? Teste de vocação. Pô, o pai está falando o seguinte, você tem que ir para uma coisa que dá dinheiro, tem que sair da minha aba aqui, Então, coitado do cara vai para uma coisa, às vezes tem uns caras artistas e se metem em outra coisa. Por exemplo, eu me lembro do que é o maior tenor, não sei se ainda continua sendo, que a gente conhecia mais de perto, ele fazia direito, cara. Por um golpe de sorte, quer dizer, vou chamar assim, ele foi se meter num concurso de canto lá em, não sei se era Espírito, não, se era Curitiba, Aí ganhou, daqui a pouco já estava na Alemanha, largou o direito, entendeu como é que é? Então tem muita coisa assim, o cara tá lá, eu dando aula para esse pessoal, eu via que tem cara que era burro, não tinha jeito para meter técnico-científico. O cara não tem jeito para aquilo. Se meter com matemática, meu amigo, não é fácil, não. É muito abstrato. E quem não tem isso, não tem abstração, não tem poder de abstração, sai fora. Sai fora, cara. Não dá. Bom, essa palestra desencadeou um amplo debate sobre a relação entre ambas as esferas da cultura. Apesar disso, o apelo de Snow praticamente não teve efeito. Os conhecimentos científicos são ensinados na escola e acabam por fornecer alguma compreensão sobre a natureza, porém quase nenhuma sobre a cultura. Por isso,
continua sendo considerado impossível não saber quem foi Rembrandt. No entanto, se uma pessoa não souber qual é o segundo princípio da termodinâmica, ou a relação entre eletromagnetismo e força da gravidade, ou ainda é o que é um quark, né, da teoria quântica, né? Embora esse termo seja proveniente de um romance de James Joyce, ninguém irá considerá-lo sem cultura, se não souber isso. Por mais lamentável que possa parecer a algumas pessoas, embora os conhecimentos científicos não precisem ser escondidos, não fazem parte da cultura. Nas universidades e no mercado de trabalho, observamos que a primeira cultura é um domínio feminino, ao passo que a segunda é um âmbito masculino. Se neles incluirmos as ciências econômicas, as disciplinas afins, né, isso acarreta certa assimetria na ascensão social. Imaginemos duas crianças que são vizinhas e provenientes do mesmo meio social. Uma menina chamada Sabine e um menino chamado Thorsten. No final do ensino médio, ambos se apaixonam um pelo outro e planejam casar-se após concluir a faculdade. Thorsten estuda engenharia mecânica e se forma engenheiro. Sabine estuda psicologia germanística e história da arte. Thorsten tem de ir estudar em um determinado local, como se fosse um vai para Hamburgo, outro vai para Paris ou para Florença, não sei o quê. Após os exames finais, eles se reencontram. Thorsten tornou-se um excelente engenheiro mecânico e logo arranjará um bom emprego. Sabine tornou-se uma pessoa completamente diferente devido a seus estudos. Thorsten sabe construir máquinas. Sabine modificou-se ao ter uma visão dos pressupostos da comunicação e dos sistemas simbólicos da cultura. Em termos de comportamentos, opiniões e hábitos, Thorsten praticamente não evoluiu, mas seus conhecimentos, o capacitam para ganhar muito dinheiro. Já no caso de Sabine, o eixo financeiro é incerto. Em contrapartida, ela se tornou mais exigente em relação ao nível de comunicação, pois aprendeu a falar francês e italiano. Leu muito, fez novos amigos, entre os intelectuais e os artistas de Paris e Florença, e está estudando a mais recente teoria literária. Quando se reencontram, Thorsten lhe parece um homem de quê? De Neandertal. E se ela perceber a tempo que agora já não pode se casar com ele, porque isso seria uma desgraça, será uma felizada, será uma infeliz, né? Porém, se continuar com a fixação de se casar com Thorsten ou com outro homem parecido, oriundo do seu meio, afinal, ele ganha muito dinheiro, né? Irá tornar-se uma feminista totalmente convicta de natureza selvagem do homem. Também Thorsten será infeliz e só terá uma chance se ler um livro. Em outras palavras, a cultura também é uma esfera que influencia com intensidade diferente a ascensão social de ambos os sexos, o que posteriormente se converte em uma das causas mais inadvertidas dos conflitos entre os casais. Bom, temos um recado aí que convém saber, convém não saber, né? Então, agora, sobre saber reflexivo. Somente é culto aquele que consegue ordenar o seu próprio saber. Porém, não se trata de um confronto direto entre saber e não saber. Ao contrário, entre esses dois extremos há vários graus. E uma das formas que essa gradação pode assumir chama-se problema. Se ainda não sabemos de que trata ao certo a sociologia, podemos ao menos identificar o problema fundamental e não solucionado com o qual ela lida, a sociologia. Devemos pensar a sociedade de modo humanista, ou seja, a partir do homem, ou concebê-la de modo anti-humanista. Isto é, com uma estrutura que não pode ser mensurada a partir de critérios humanos, assim como não se pode avaliar um formigueiro a partir de uma formiga. As ciências, as teorias, os paradigmas organizam-se em torno de problemas que ainda estão por resolver. E é recomendável dar uma olhada geral para ter pelo menos uma ideia deles. Um dos pressupostos imprescindíveis da formação cultural é alcançar uma elevada compreensão da sociedade contemporânea. E só é possível chegar a tal compreensão confrontando a sociedade atual com a tradição europeia, anterior à Revolução Industrial. Por essa razão, nossos conhecimentos históricos devem estender-se ao menos até o século XVIII.
A formação cultural sempre foi concebida como uma forma de autocompreensão. Por isso, parece imprescindível ter uma ideia aproximada das categorias nas quais o homem se autodescreve e baseia o seu comportamento. Por exemplo, identidade, papel, psique, emoção, paixão, sentimento, consciência, fator inconsciente, recalque, compensação, norma, ideal, sujeito, patologia, neurose, individualidade, originalidade. Bom, todos os conceitos chaves cuja compreensão é essencial para obtermos acesso às formas desenvolvidas de quê? De autorreflexão. Porque quem não faz uma autorreflexão, meu amigo, ele vive uma vida, nem sei o que eu posso dizer, é um idiota, né? Idiota, tá? Não autorreflete. Não se avalia, não tem uma autocrítica em relação a si, não tem nada. É o PT, é o Lula, entendeu? Estou batendo essa tecla o tempo todo. Vocês vão dizer, pô, coitado. Não é coitado, não, cara. Ele não pode governar nunca mais esse país. Chega, já arrasou o país, cara. Entendeu? A individualidade desenvolve-se apenas no decorrer do tempo, como a história de um romance. Assim, para que a pessoa possa autocompreender-se, é preciso que tenha certa familiaridade com histórias, biografias e trajetórias de vidas oferecidas pelo cinema e pelo teatro. Hoje mesmo eu vi gostei muito, quer dizer, vi o quê? Vi o Fellini, Frederico Fellini, né? Foi um espetáculo ver a vida dele, né? Ver os pontos fracos, um ponto fraco dele, eu não sabia disso. Tudo que ele ganhava, ele jogava. Perdia tudo, cara. Entendeu? Então, a gente tem uma trajetória de vida de pessoas, né, oferecidas para que entre em contato com modelos de transformação, de metamorfose, de ritos de iniciação, de terapias, de crise, de choques e trauma, e possa identificar tais situações, pois, caso contrário, estaria à mercê delas. O encontro do indivíduo com outros e com a sociedade realiza-se sob a forma da comunicação. Por isso, deveríamos conhecer as leis que a regem, isto é, saber que em toda comunicação há sempre um aspecto ligado ao conteúdo e outro ligado à relação. Hoje mesmo conversando com uma pessoa, né, eu falei, cara, praticamente está dizendo o seguinte, eu não vou a uma reunião dessa porque eu não vou fazer sala. Eu já fiz sala na minha vida o tempo todo. Isso é o troço mais chato do mundo, entendeu? Eu não quero relacionamento. Em geral, não quero, mas quando eu quero com um nível alto. Ou seja, meu interesse é produto. No processo de produção, estou interessado no produto. Não é no relacionamento humano. Entendeu? Tem gente que não, que vai ao local para encontrar as pessoas, para não sei o quê. Né? Como eu já fui, às vezes, a outros Jorei Center, que eu já fui ministro do Jorei Center, responsável, eu vou lá para quê? Chegar lá, vou ver o quê? Que as pessoas não mudaram nada? São as mesmas? Continua a mesma coisa? Não se transformaram? Não me interessa isso. Eu vou de lá, vou lembrar alguns fatos com ela, não sei o quê. Eu estou perdendo meu tempo, cara. Eu preciso produzir, eu preciso cumprir minha missão, que é ajudar os outros que querem subir. É isso que eu ia falar. Cada um tem uma missão, né? Claro. Então, por isso que nossa missão aqui do CCP é essa. Então, por exemplo, na ordem, assim, seja espontâneo, o conteúdo está em contradição com a relação da autoridade e subordinação nela contida. Justamente porque a comunicação é tão multifacetada e dramática, uma pessoa culta deve conhecer um pouco de suas regras e saber aplicá-las com isenção e segurança. Somente assim poderá evitar a sina de ser uma vítima constante dela. A gente só faz ser vítima. Também, nesse caso, poderá contar com a ajuda da literatura, do teatro e do cinema, pois esses oferecem continuamente exemplos de equívocos, problemas de compreensão e catástrofes de comunicação. Com eles, aprendemos que a comunicação, os processos e as relações sociais são perseguidos pela maldição dos paradoxos. Uma profecia pode ser por si mesma um obstáculo para a sua realização, como ocorreu claramente no marxismo. O empobrecimento das massas, conforme previsto pelo marxismo, acabou não ocorrendo.
porque tal previsão fez com que os adversários do marxismo se esforçassem para impedi-lo. Aumentou a desigualdade social? Aumenta. Mas se você olhar há 50 anos atrás e comparar assim, o pobre de hoje com o de 50 anos atrás, nossa senhora, ele tem muito mais coisa, mas muito mais coisa. Agora, comparando com o rico, não. Então, você vê que a gente tem que repensar nessas coisas, direitinho, onde que a gente quer chegar, né? Porque talvez aquele pai que veio lá do interior, não sei de onde, do Brasil, do sertão, ele olha para o filho e diz assim, pô, por que o filho está insatisfeito? Pô, nós crescemos tanto, mas ele cresceu. Mas o filho está comparando, desce o morro, aí vê o cara lá com aqueles tênis não sei o quê, ele sem aquele tênis, para curtir, para ficar igual, não sei o quê. Então ele vai, mete uma máquina na mão e, pô, me dá esse tênis aqui. Não é assim, é assim. Tem que pensar nisso tudo, cara. Não é básico, não é fácil, não. Né? Bom, contudo, uma profecia também pode cumprir-se. Por exemplo, em breve serei perseguido por homens de aventais brancos. Quem realmente acredita nisso, logo será perseguido por enfermeiro de um centro psiquiátrico. Em termos de efeitos, em quase nada isso se distingue das profecias do oráculo que alertaram o pai do Édipo de que seu filho o mataria e desposaria a própria mãe. Por acreditar no oráculo, fez tudo para que a profecia se realizasse. Tem muita gente que faz isso. Vai saber, vai jogar o buzo, ele vai tal. Daqui a pouco a determinação era essa, o destino era esse. E como ele é um imbecil, não sabe que pode mudar o seu destino, né? Mas ele explicou ele. Mas ele é um imbecil ignorante, ele não, o destino está destinado. Então ele vai ajudar na profecia a se cumprir. Né? Somente por meio dela aprendemos algo sobre a ambivalência, os paradoxos, as consequências da quebra dos tabus. Se ela consegue associar nesse nosso ponto de vista interno à perspectiva externa, né? Bom, estamos entrando na última página aqui, ou seja, o seguinte, presume-se que uma pessoa culta saiba que a realidade de um ser humano é um construto social que varia de acordo com o meio, com a procedência, a idade, a camada social, a cultura. Somente isso lhe permite entender as diversas convicções fundamentais e concepções da realidade, bem como aceitá-las e enxergá-las por outros pontos de vista. E somente isso lhe ensina que as coisas que ele considera óbvias também podem parecer absolutamente estranhas e pouco plausíveis se vistas a partir de um ângulo diferente do seu. Sem contar nosso próprio corpo, o principal instrumento da comunicação é a língua. Conhecer suas formas, porque o corpo diz muita coisa, né? O cara fala, não precisa falar palavra, fala, cara, de nojo, não sabe de quê? Está dizendo muita coisa. Está coçando a cabeça. Meu, qualquer coisa. Isso é comunicação. Mas então, sem contar nosso próprio corpo, o principal instrumento de comunicação é a língua. Conhecer suas fórmulas, regras e múltiplas possibilidades de expressão e, se possível, empregá-las em sua plenitude faz parte das práticas culturais mais fundamentais que nos ajuda a obter acesso a nossos semelhantes e à riqueza da cultura que partilhamos com eles. Tem que ler muito, cara, tem que ter muita literatura, né? Por isso que eu vou fazer os minutos culturais. Eu vou botar até aí, eu vou começar isso no dia 12, ou dia 11, acho que é dia 11, que é quarta-feira. Vou começar. Vou fazer quase o mês inteiro só minutos culturais. Depois, aí, nós estamos em março, em abril, aí eu começo a terceira temporada e, ao mesmo tempo, vou continuar os minutos culturais. Vou encher de cultura, cara. Vocês vão ver só. É na língua que construímos nossa realidade e, por meio dela, criamos o segundo mundo da significação que partilhamos com os demais. Por meio da língua, conseguimos encantar os outros e atingir seus corações. Todo silêncio e toda expressividade corporal, às vezes considerados superiores à língua, na realidade constitui apenas formas derivadas do falar e não existiriam sem a língua, porque você não saberia nem dizer o que está acontecendo, né? Mesmo que o olhar de um cão possa expressar fidelidade com mais clareza do que a língua, só entendemos porque somos capazes de falar.
Ó, o cão está tendo esse sentimento ali. Pô. A outra entende o que você está falando, os dois vão olhar para o cão, vão ver se confere aquilo ou não, entendeu? Bom, visto que a língua adapta o seu estilo e vocabulário a diferentes meios e esferas sociais, o domínio dela é decisivo para que possamos nos mover livremente na sociedade. Quem não sabe o que deve dizer, sente-se como um deficiente social. Não sabe o que dizer, o que está. Para essa pessoa, determinadas esferas da sociedade são o que os americanos designam como zonas em que não se pode transitar. Em termos de língua, somos todos comunistas. A língua é propriedade do povo e, por isso, deveríamos nos apropriar de sua riqueza e nos familiarizar com ela. Desse modo, teríamos mais mobilidade, ampliaríamos nosso mundo e transporíamos várias fronteiras existentes entre os meios sociais, as experiências e as pessoas. Uma das coisas que vocês podem começar a olhar é o seguinte: esse cemitério aí, ele representa um pouco isso, cara. Entendeu? Cemitério que eu digo do lado aí, ninguém me pergunta nada, ninguém comenta nada. A Jussara comentou 3 coisas. Então tá bom. Vai, Jussara, está saindo do cemitério. Bom, desse modo teria uma tal. Por outro lado, quem denegrir a língua, valendo-se da autenticidade da experiência real e da interioridade, do inexprimível, torna-se suspeito de difamar aquilo que não consegue dominar. Além disso, é considerado vítima de uma tradicional patologia, há muito diagnosticada. Bom, o último parágrafo seria o seguinte: por conseguinte, a cultura deve afirmar-se como comunicação. Seu objetivo não é dificultá-la, mas enriquecê-la. Por isso, não podemos apresentar como uma norma opressora, uma tarefa desagradável, uma forma de competição, ou mesmo sobre a arrogante forma de adulação. Nem deve, de forma alguma, aparecer ou ser debatida como instância isolada. Ao contrário, ela constitui um estilo de comunicação que torna prazeroso o entendimento entre os seres humanos. Em suma, é a forma sobre a qual o espírito, o corpo e as manifestações culturais se personificam e se deixam refletir no espelho dos demais. Meus amigos, espero que vocês estejam vendo, pelo menos assim, o valor da cultura. E o que a gente está tentando aqui, e se fala aqui, aqueles que já sentem esse momento que a gente faz aqui como algo prazeroso, né? É uma comunicação, o cara se torna assim, uma comunicação entre os seres humanos. Quem já está por aí está muito bem. Quem pegou, que a gente começou a falar, já desligou isso aí, que não sei o quê, e diz para nós: nunca mais eu vou entrar nesse site. Esse cara é um fruta madura do desgraçado, cara. Entendeu? Então vamos lá. Não, Jussara colocou: eu fiz medicina até o 3º ano, larguei e fiz arquitetura. Isso. Quando você falou o exemplo lá do tenor, né? Fez direito. Aí depois ela tem 2 coisas. Já sai sempre do cemitério. Não, mas ela colocou: nosso mestre nos ensina que deveremos ser homem do presente, acompanhar a tecnologia e o desenvolvimento cultural. Exatamente. E colocou minutos culturais, oba. É isso mesmo. Vamos levar para os minutos culturais. Bom, como eu vou viajar, e só volto. E aí no dia, acho que é dia 11 que eu marquei, Isso. A gente vai então retomar já com os minutos culturais, tá bom? Então, desculpe a pressa, mas estou partindo, se Deus quiser, graças a Deus. Até quarta-feira, uma semana não, menos de uma semana, uns dias, tá bom? Obrigado pela presença e